Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao grupo Pílulas do Catecismo. No nosso episódio de hoje, o tema é o seguinte: como surgiu o Catecismo da Igreja Católica e como ele é dividido. Aqui quem está falando é o Luan e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. Desde o início da Igreja, sempre existiu um documento que contivesse os principais ensinamentos da Igreja. É claro, sempre com base nos ensinamentos de Cristo, que a fundou. O catecismo mais antigo que se tem história é chamado Didaquê. Você também consegue encontrar esse documento com o nome Catecismo dos Apóstolos. Ele é facilmente encontrado na internet, tem para vender em muitas livrarias católicas, não é um documento muito extenso, mas é o catecismo dos nossos primeiros pais na igreja, os apóstolos. Logo depois da Didaquê, vieram muitos outros documentos, como que catecismos, sempre aprimorando e pacificando o ensinamento de Cristo e da igreja ao longo da história. Nunca um catecismo contradiz o outro, principalmente porque são frutos do ensinamento da Igreja, que é guiada e impelida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, como nós sabemos, não muda de opinião conforme lhe convém. E também o Espírito Santo não erra, por um ponto muito simples: o Espírito Santo é Deus, e Deus não erra. Hoje, a Igreja continua com um único catecismo, é a edição típica vaticana, traduzido para todas as línguas e ensinado e difundido em todo o mundo. Este catecismo, ele é do ano de 1992 e foi promulgado pelo Papa São João Paulo II, de saudosa memória. A ideia de elaborar um novo catecismo, atualizado, surgiu durante um sínodo dos bispos no ano de 1985. Se você estiver se perguntando o que é um sínodo dos bispos, sínodo é como uma reunião do Papa com vários bispos. E nesse sínodo, em especial, os bispos pediram ao Papa que fosse criada uma comissão para a elaboração de um novo catecismo. Um catecismo que fosse mais atual e adaptado às realidades que a Igreja estava vivendo naquele momento. E o então Papa João Paulo II aceitou o desafio e instituiu uma comissão de 12 cardeais e bispos, em que o presidente dessa comissão para elaboração de um novo catecismo era um cardeal chamado Joseph Aloysius Ratzinger, aquele que viria a se tornar o sucessor de São João Paulo II no pontificado, o Papa Bento XVI. Depois de 6 anos de muito trabalho, foi publicado, ou seja, 1992. Só então, em 1998, chegou no Brasil a edição do Catecismo, a edição típica, traduzida para a língua portuguesa e aprovada pela Santa Sé. São João Paulo II, promulgando esse novo catecismo, ele escolheu promulgá-lo por meio de uma constituição apostólica, chamada Fidei Depositum, que significa o depósito da fé. E é interessante porque no início desse documento, São João Paulo vai começar dizendo assim: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Antes desse catecismo, existia na igreja o Catecismo de São Pio V, um dos mais emblemáticos catecismos que a igreja já editou, e que inspirou o novo catecismo, e seu formato de ensino foi reutilizado nesse novo, atual catecismo que nós temos. E uma observação: como um catecismo não se contradiz com o outro, são sempre fruto de um aprofundamento dos ensinamentos da Igreja e um aprimoramento também desses mesmos ensinamentos, todos os outros catecismos, a Didaquê, o Catecismo de São Pio, podem ser utilizados normalmente por qualquer fiel católico que deseja se aproximar dos ensinamentos da Igreja. E agora, avançando um pouco mais para a segunda parte do nosso tema, como é dividido o Catecismo da Igreja Católica?
É importante dizer que o catecismo ele é dividido em 4 grandes partes, e todas elas estão unidas intimamente entre si. A primeira parte é em que cremos, a segunda parte fala sobre o que celebramos, a terceira sobre a vida em Cristo e a quarta e última, como oramos. Cada uma das 4 partes possui um ponto fundamental. Na primeira, em que cremos, existe um estudo completíssimo do símbolo da fé, parte por parte do creio. Na segunda parte, o que celebramos, existe a informação de todos os sacramentos que a Igreja tem e o seu significado. Na terceira parte, a vida em Cristo, explora-se os 10 mandamentos, um por um, e os seus desdobramentos. E na quarta e última parte, como oramos, explora-se a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, a oração magna da Igreja, o Pai Nosso. Você deve estar se perguntando, tá, Luan, você disse que existe só um catecismo, mas a Igreja tem o Catecismo Edição Típica e tem o YouCat, que é o Catecismo Jovem. E aí, como que fica? Bom, a resposta é bem simples. O YouCat, que é o Catecismo Jovem da Igreja Católica, criado em 2010 por uma comissão de bispos da Alemanha, lá em Munique, e que ganhou o mundo, não é um novo catecismo. É apenas o Catecismo da Igreja Católica, a edição típica, numa nova versão para os jovens, exclusiva para a juventude. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que vimos nesse episódio, deixe aqui nos comentários do nosso grupo, eu vou tentar responder. E se você tiver sugestão para outros temas para que nós trabalhemos, seria muito interessante e eu ficarei muito feliz se você puder compartilhar aqui no grupo para nós conseguirmos fazer novos áudios sobre novos temas, sobretudo aqueles temas que vocês têm interesse de ouvir. Beleza? Um abraço bem apertado, fiquem com Deus, Deus os abençoe. Até a próxima!